Carla Trafaria. Nas alturas difíceis também é preciso cuidar dos outros. Se tiver algum familiar ou alguém amigo que esteja em situação de isolamento, ajude, vá fazer as compras, ajude naquilo que for necessário. Mantenham-se em contacto, se pode, façam coisas em conjunto através das plataformas digitais. Seja um agente de saúde pública. Este é um conselho da Direção-Geral da Saúde. A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô! Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? Do Jardim do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, cá estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma prova oral que, na verdade, não existiria se nós estivéssemos a meio de uma pandemia. Possivelmente estaríamos em casa, seria feriado para todos, mas, na verdade, nós... Possivelmente alguns daqueles que estão a ouvir nem sequer imaginam que hoje é uma sexta-feira, não é? Os dias perderam a importância que tinham. E a verdade é que isso também nos traz vantagens. Primeiro porque a Joana Gama, também ela, furou este feriado, não é? Furei, é verdade. Eu que liguei sempre tanto a Sexta-feira Santa. É verdade, não comias carne, não era? Não, de todo. Eu só como peixe até, normalmente. E o próprio Sérgio Luís de Carvalho, convidado difícil, que imagino se iria ausentar de uma sexta-feira destas. A verdade é que junta-se ao nosso programa e ele tem bem mais que fazer, digo eu. Sérgio. Mas eu juntar-me a este programa, estar com a Joana, estar contigo, é por uma boa causa. Portanto, não há feriado, não há santidade, não há pandemia que resista a isto. Aí está. Olha, já que falaram de boas causas, já agora, ouvintes, se me quiserem acompanhar hoje, saibam que vou estar integrado numa causa boa a partir das 9 da noite. Procurem nas redes sociais. Vamos ter concertos de Miguel Araújo, também do Tiago... Tem curso, será? Não, esqueci, já vos digo, já estou a meter água... do Tiago Nacarato e o próprio Francisco Jorge da Gisela João, Carolina Deslandes, exatamente. César Mourão, Salvador Martinha, Miguel Araújo, Gisela João, já disse, e pronto, é isso, no fundo é isso. Mas não é tudo hoje, isto vai ser sexta, sábado e domingo, sempre às 9 da noite. Acompanhem-me, vai ser divertido. Mas a verdade é que não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre história e sobre um canal. Basicamente podíamos apresentar o Sérgio Luís de Carvalho como youtuber. Reparem. Porquê? Porque ele agora tem um canal de YouTube onde conta histórias bizarras, insólitas da nossa história. Chama-se A História das Pequenas Coisas. E são vídeos. Ou seja, isto para ti, com a tua reputação, com a tua carreira, de repente, tu és youtuber, Sérgio. Olha, só te digo uma coisa, quero dizer, espero que isto não tenha a definição suficiente para as pessoas não perceberem como eu me estou a babar. Ele é influencer, ele é youtuber, ele é reputação. Eu não sei que te diga, Mas não, o Sérgio um facto... porque repara, o Sérgio tem uns olhos azuis bonitíssimos e repare que nos 3 episódios que já lançou está sempre com camisas azuis, portanto o Sérgio sabe fazê-lo.
Sim. Sim, e eu já agora posso dizer um pormenor que neste momento só a minha editora é que sabe. Olá, Sara Gomes, se me estiveres a ouvir, é que os 4 episódios que, aliás, já estão no ar e sobre os quais eu vou agora falar num instantinho, foram todos filmados na mesma manhã e, portanto, foram filmados de seguida. E para cada, eu tive o cuidado de mudar de camisa, que é para não parecer, É um novo estava... É verdade, é para não parecer que estava tudo seguido. Quer dizer, agora já disse, é igual ao litro, mas enfim. Mas enfim. Olha, a História das Pequenas Coisas foi um desafio que me foi lançado pela editora Almedina, que nesta altura de recolhimento, de reclusão, quis também contribuir, e muito bem, como todos nós estamos a contribuir, e como tu vais logo contribuir também às 9 horas, para amenizar um pouco este isolamento, esta angústia, no fundo, em que nós estamos a viver. E então, decidiu lançar uma plataforma que se chama, tomem nota, Observatório Almedina. Se for ao site da Almedina, logo na página inicial, exatamente, em cima, há ali um espacinho que diz Observatório Almedina. Clica-se e estão lá estas histórias das pequenas coisas, que são histórias sobre a história de Portugal, pequenos vídeos de 3 minutos. Mas também estão lá outras coisas úteis. E o desafio foi, para esse Observatório Almedina, da editora, fazer pequeninos vídeos de 3 minutos, tu passaste um pequenino excerto, sobre aspectos engraçados, pícaros, cómicos, trágicos ou nem tanto, da nossa história, da história de Portugal. E é isso que eu faço. Olha, tu desde logo começas com um episódio que tem a ver com o primeiro acidente rodoviário em Portugal. É isso? Esse é o segundo episódio. O primeiro é sobre a gripe espanhola, que, como eu explico, que não é espanhola, não é? Não foi espanhola. O segundo... Ou seja, espera, desculpa interromper, daí ser tão importante as pessoas perceberem que não se pode dizer, por exemplo, vírus da China. Exatamente. Não se pode dizer vírus da China, até porque nós ainda não sabemos ao certo se o vírus, supõe-se que sim, mas não é certo, se nasceu mesmo da China. Podia não ter nascido na China, agora já se põe em causa todos os morcegos. Agora já se põe em causa se foi ou não dos morcegos. Portanto, além de que, enfim, os vírus existem sem fronteiras. Há uma coisa que os vírus não conhecem, é fronteiras. É como os contrabandistas, mas é mais pequeno. E, de facto, a gripe espanhola não foi espanhola. O nome mais correto seria a pneumónica, sim. O tal episódio que tu referes é o segundo, que também já está online. Espera. Mas, ou seja, antes de ir para o segundo episódio, eu gostava de falar historicamente contigo sobre as pandemias que existiram. A gripe espanhola é possivelmente a mais conhecida. A gripe espanhola foi no século XVIII? Não, a gripe espanhola foi em 1918. Acertaste no 18, mas não no século. Era isso que eu queria dizer. Foi mesmo no fim da Primeira Guerra Mundial. Foram só 100 anos. Sim. Que é isso? Tirando os zeros, só erraste por um. Portanto, é daquela que se tem mais memória. Não se crê que tenha sido aquela que matou mais pessoas na Europa e no mundo, mas de facto a coisa foi. A que matou mais foi a peste negra ou não? Na Europa foi de certeza a peste negra. Dizimou um terço da Europa. Terço da população europeia em muito pouco tempo, e aquilo de facto era terrível. Foi em 1347 a 1350. Em Portugal, em 1348. Mas houve pestes e continua a haver pestes e pandemias, sempre houve. De vez em quando há algumas. Toda a gente tem uma lá em casa, não é? Sim. Como se costuma dizer. Sim, então, mas que outras pestes, para além da peste negra e da gripe espanhola, que são claramente as mais famosas, que outras coisas aconteceram a este nível? A este nível, as pestes são pestes bubónicas ou são pulmonares. Portanto, aquilo que nós designamos como as pestes medievais, que já existiam muito antes, olha, essa é uma imagem da gripe espanhola, que já existiam muito antes e que continuaram a existir e existem hoje, aquilo que nós chamamos as pestes são doenças provocadas por picadas de determinados insetos, sendo que o mais referido é a pulga do rato, que provoca uma febre bubónica ou uma febre pulmonar que até há algumas décadas atrás era praticamente mortal. Enfim, com o desenvolvimento da medicina, não tanto. Depois, a gripe espanhola, mas também algumas doenças que foram recorrentes ao longo dos séculos,
que dizimaram muitas pessoas, de que nós poderemos, por exemplo, olha, a tuberculose, que deu origem a muitas obras, desde óperas a La Bohème, morreu tísica, como se dizia, a Montanha Mágica, um grande livro e uma série também baseada num livro de Thomas Mann, que também era sobre a tuberculose, a SIDA. Eu recordo-me, por exemplo, vocês são muito novos, não se lembram, mas eu recordo-me, por exemplo, no final da década de 80... 70 e início de 80. 80, não, eu creio que já foi em 80. Eu recordo-me. O primeiro caso é de 84, não é? Eu penso que sim. E nessa altura eu lembro-me que se dizia, agora vê lá tu como são as coisas, e volta, isto entronca naquilo que tu disseste. Cuidado quando catalogamos as pestes. E as doenças, as pandemias. Porque eu recordo-me, o Thomas Mann, eu recordo-me, por exemplo, que quando se começou a falar da SIDA no nosso país, e nos outros países, dizia que era a doença dos 3Hs. Não sabias esta? 3Hs? Dos 3Hs. Qualquer coisa? Os hemofílicos, os homossexuais, atacava sobretudo os hemofílicos, os homossexuais e, agora surpreendam-se, os haitianos. Porque inicialmente nos Estados Unidos, o número de naturais do Haiti que apareceram contaminados com aquela doença que afetava o organismo e o sistema imunológico era muito grande. Depois, os haitianos, o 3H caiu e durante muito tempo passou a ser a doença que dizia respeito aos hemofílicos e aos homossexuais. Isto provavelmente teve consequências muito graves, porque quem não era uma coisa ou outra achava-se imune, e foi o que se viu. Ou seja, como é que as pessoas reagiam quando estavam perante uma pandemia como a peste negra e como a gripe espanhola? Também ficavam em casa? Quais foram as medidas que foram tomadas naquela altura, tu sabes? Sim. Aliás, o 4º episódio, que já está no ar, podem vê-lo no YouTube ou na plataforma da editora Almedina, Observatório Almedina, é precisamente sobre a peste negra e sobre como é que as pessoas apanhavam a peste negra, quais eram os sintomas e depois quais eram as medidas que no século XIV, em Portugal e na Europa, se achava que eram boas para debelar a peste. Quase todas eram risíveis. Mas vamos lá. Na Idade Média, quando uma pessoa percebia que era afetada pela peste, o que é que a pessoa sentia? Primeiro, começava a sentir uns inchaços, uns bubões nas virilhas, nas axilas, e isso era um sinal que tinha sido infectado pela picada do rato, que era o transmissor da doença. Depois, no espaço de 5, 6, 7 dias, não mais, a pessoa sentia febre, dores corporais, fortes cefaleias, um estado muito grande de prostração e hemorragias e finava-se. A pessoa morria. E 7 dias? Até 7 dias, podia ser 4, 5 ou 6. Se fosse pulmonar era mais rápido, mas pronto, vamos deixar essa. Isto era aquilo que as pessoas sentiam. Tinham 10% de hipótese de sobreviver. Isto era dramático e leva-nos a pensar, como tu disseste, o que é que as pessoas sentiam. Ao Alvin, nós só podemos especular. Sabemos, porém, que na Idade Média elas tinham uma coisa que em princípio as ajudava, e sabemos, e isso ressalta um bocadinho dos documentos, é que tinham o respaldo da religião. Estas pessoas eram pessoas que viviam a religião de uma forma diferente de nós. Eram pessoas que viviam a religião de uma forma mais sentida, mais cotidiana, mais presente em tudo. E, portanto, para eles, a morte era encarada de uma outra forma. Era um castigo? Não era necessariamente um castigo. Vamos usar um termo clássico. Seria para eles como uma transição. O bom cristão devia preparar-se para morrer. Aquilo que se chamava a arte de bem morrer. Isto para nós quase que parece risível, estranho, mas para eles não era bem assim. Esta gente tinha uma fé e uma esperança que a maior parte de nós hoje provavelmente não tem. Eu não tenho, mas é isto que nós podemos deduzir daquela gente. Bom, tinham fé e esperança e sem Netflix, na internet, imagina. Não, as comunicações andavam a pé.
Por isso é que a peste negra demorou tanto tempo a chegar ao norte da Europa. Só lá chegou 4 anos depois de ter sido desencadeada no sul. Não é? Isso era uma das coisas boas. Eu lembro-me nas minhas aulas de história, das poucas coisas que me lembro, que houve uma doença qualquer em que as pessoas que estavam infectadas tinham de sinalizar que eram doentes com um sino. Isso era a lepra, sim. Mas a lepra não tinha de todo. A lepra não, esta edição hoje está particularmente bem disposta. Sim. A lepra, só coisas boas. Só coisas boas. Mas enfim, é sempre bom saber que já houve períodos piores. Bom, a lepra era outro campeonato. A lepra implicava, em princípio, reclusão, mas não tinha nem de perto nem de longe a mortalidade que tem as outras doenças. Aliás, a mortalidade da lepra não é nem de perto nem de longe alta. As pessoas ficavam, de facto, confinadas, mas há registros históricos de pessoas que viveram na sociedade sendo leprosos, nomeadamente 2 reis. O nosso Dom Afonso II, de cognome o Gordo. Eu há pouco estava a comentar com a Joana sobre o cognome do rei Dom Afonso I. Sim. O rei Dom Afonso II, ora aí está, esse é um leproso numissal inglês, assinalando a sua presença com um sino. Porque muitos andavam nas ruas a pedir esmola, era esse, muitas vezes, o seu sustento. E se isto nos parece cruel, diga-se em bom da verdade, para a época era dever de cristão amparar os fracos, os necessitados e os doentes, dando-lhes esmolas. Voltando aos nossos reis, o nosso rei Dom Afonso II, com o nome Gordo, pensa-se que era leproso. E mais, no filme O Reino dos Céus... Pensa-se que era leproso? Sim, pensa-se que era leproso. Havia alguns não dá para fazer ADN agora. Okay, não, agora não, vídeo, não é? Agora não. E de igual modo, se vocês viram o filme do Ridley Scott, O Reino dos Céus, viram? Não. Vejam que é bom. No filme do Ridley Scott, O Reino dos Céus, o rei Balduíno, rei de Jerusalém, também era leproso. Voltemos à peste. O que é que os médicos pensavam da peste? Só para acabar, Fernando. Sim. Não conheciam nem de perto nem de longe como é que aquilo se transmitia. Achavam que se transmitia com a respiração, verdade, com o olhar, com o humor melancólico, a tristeza propiciava a peste, falar dela propiciava a peste e defendiam algumas medidas, umas que funcionavam, outras não. Primeiro, a quarentena. A quarentena era a primeira coisa que se fazia. As pessoas não podiam nem sair, nem entrar da sua vila, da sua cidade, quando ela aparecia, quando a peste aparecia. Era cruel para aqueles que lá ficavam, mas era a única hipótese. Se bem que, na verdade, havia sempre forma de escapar a isso. Depois, eles achavam na altura, olha o Dom Afonso II, eles achavam na altura que a peste se devia à corrupção dos ares, aos miasmas macilentos dos ares. E então tentavam repor os ares bons, os ares sãos, recorrendo a fogueiras, a plantas odoríferas e a tiros de canhão. Mais informações na História das Pequenas Coisas, episódio 4. Teaser e tudo, que youtuber, só falta fazer explodir qualquer coisa no fim, não é? Se eu fizesse isso, eu acho que a minha mulher entrava por aquela porta um bocado aflita. Ela. E as pessoas que estão a ouvir na rádio não estão a ver naturalmente, mas as pessoas que estão a acompanhar a nossa transmissão via Instagram ou Facebook, pois bem, nós temos aqui uma das melhores bibliotecas e mais compostas e mais, como direi, mais... sexy. Sim, sexy. É a biblioteca... Eu nem sei que diga isso. Reparem, faz de Pacheco Pereira um menino ao lado de Sérgio Luís de Carvalho. Portanto, imaginem. Sim, mas o arquivo que o Pacheco Pereira tem, isso, atenção, são outros 500. Já leu isso tudo, Sérgio? Já leu todos os livros? Não. É para consulta. Não, porque é assim, eu tenho aqui, vamos lá, digamos assim. E porque também tiveste sexual, não é? Isso é importante. 40, sim, é claro que a biblioteca pode ser sexy, mas eu espero que o resto da casa também. É assim, claro. Eu aqui tenho, basicamente, 40% dos livros são história, 40% são literatura, depois tenho para aí 15% de arte, e o resto são ciências sociais e humanas. Lido tudo. Se eu daqui li tudo, 35%, 40% foi muito. Agora, pronto, já me sinto melhor. Ora, entre aquilo que é lido e aqueles que são consultados, estes, por exemplo, que estão aqui... Não, história é ali. Aqui é literatura. Aqueles ali que são de história e aqueles que são de arte são livros que são muitas vezes de consulta.
Epá, e entre leads e consultados, vamos para os 80%. Pois há aqueles que estão a aguardar vez e a acumular pó e umidade, caramba. Deixem-me só dizer que todos podem e devem participar nesta emissão, já perceberam, temos aqui o professor e também historiador Sérgio Luís de Carvalho, que vem falar sobre a nova missão que tem, que é basicamente ser youtuber e ultrapassar o ante a nível de visualizações, e nós estamos aqui para ajudá-lo com técnicas que aprendemos com o Sarcásio, com todos os youtubers que realmente importam, para além do ante e do Sarcásio. Eu posso dar algumas técnicas, Sérgio. O plano de cima para baixo vai favorecer-lhe muito mais a boca, vai realçar os seus lábios e os olhos também. Mas o Sérgio há pouco disse uma coisa curiosa que foi: tenho muito espaço em cima, não é? Tem muito ar, tem de muito ar, isso. Sérgio, isso é uma coisa típica de youtuber. Ele sabe. Eu não sei, no outro dia comentaram isto quando foi a emissão. A questão é que eu estou aqui com o meu telemóvel e eu receio que se inclinar mais, o telemóvel caia para a frente. Mas pronto, por enquanto está direitinho. Deixa-me só dizer mais coisas nos vídeos de 3 minutos, era aquilo que eu lhe estava a dizer, convém rebentar qualquer coisa, partir qualquer coisa e ir dizendo palavras aleatórias aos berros. Derreter manteiga. Sim. Qualquer coisa tens de fazer, Sérgio, para seres realmente o número 1 no YouTube em Portugal. Eu acredito que isso vai acontecer ainda hoje. Isso é bom, sobretudo palavras que levem as pessoas a pensar e a ir ao dicionário do género lambisgoia. As pessoas podem pensar que é qualquer coisa que tem a ver com sexo, lamber. É possível. Isso é uma boa estratégia. Alvin, claro, as pessoas. Sim. Olha, deixem-me só, já que falamos em teasers, dizer que sim, é verdade, podem então enviar as vossas opiniões, comentários, podem fazer qualquer pergunta ao Sérgio Luís de Carvalho sobre história, que é a sua especialidade, através do WhatsApp da Prova Oral, que é o número de sempre 96 038 6272. Qual é o número do WhatsApp? 96 038 6272 96 038 6272. Estamos de volta. Convidado de hoje, Sérgio Luís de Carvalho, está aqui porque tem agora um novo canal com várias histórias semanais, diga-se, com episódios bizarros da história, não obrigatoriamente da nossa. Já aqui o disse, falou sobre a gripe espanhola, que afinal não era espanhola. Ainda não falaste do episódio do primeiro acidente rodoviário em Portugal. Que aconteceu logo com o primeiro carro. Foi com uma mulher a conduzir. Não, foi com um conde. Foi com um conde. Era homem e era conde, vê lá. Ok. Não, enfim, não quero estar aqui a revelar todos os detalhes, mas pronto, eles também, olha... As não vão ao teu canal, vídeos. Sim, mas também... As pessoas vão. Mas as pessoas vão, eu acho que vão à mesma, porque os detalhes lá são um bocadinho maiores. Pois olha, a primeira vítima de um desastre automóvel em Portugal foi realmente muito bizarro. Foi muito bizarro. Foi em Palmela. Eu só não vou dizer... Em que rua? Eu só não vou dizer... Como? Não vai dizer a rua. Não. Nem sei se a rua ainda existe. Isto foi em 1895, creio eu. Só não vou dizer quem foi a primeira vítima. Porque isso aí é que é o clique que vai, de facto, alterar a narrativa e vai alterar a visão das pessoas sobre aquilo que é um acidente rodoviário. Isso aí realmente... Foi estranho. Não, mas foi... teasing. Claro. Então, se nós estamos, como vocês dizem, numa sala sexy, com prateleiras e com umas estantes sexy, o teaser é para isso que serve. Óbvio. Já estamos todos acesos intelectualmente. Claro que sim. Ou seja, espera aí, historicamente, nesse acidente rodoviário que nos estás a falar, as pessoas nessa altura ainda podiam beber, não havia operações stop. Não havia nada. Não havia nada. Não havia nada. Olha, eu não vou... Bons tempos esses, a história... Vou fazer o seguinte, e é por ser para ti. É por ser para ti.
Eu sou fácil, mas não faço isso com todos. Já não posso. Pronto, eu vou narrar, independentemente de mais à frente, se estes vídeos, a história das pequenas coisas, prosseguir. Eu espero que sim, e vamos ver o que é que a Almedina tenciona fazer. A plataforma é deles, mas se prosseguir, este será um dos episódios que irá entrar. Mas antes disso, eu vou dar hora a isto. Não, por acaso não era este o automóvel. Para quem estiver a ver, não era este, mas quando eu fizer um vídeo, eu mostro. Porque é visitável, atenção, o carro ainda existe. Ainda existe o carro em si ou o modelo? O carro em si existe, aquele carro existe. Está visitável, está... Eu creio que é no Automóvel Clube de Portugal que ele está depositado, mas eu não sei se estou a dar uma informação errada, porque não sei se é o Museu do Caramulo, estou com essa dúvida. Mas isso, enfim, depois ver-se-á. Mas o primeiro carro que veio para Portugal era de um conde de Santiago do Cacém. Santiago do Cacém, que era um apaixonado por automóveis. E então mandou vir de França um automóvel em 1895, e o automóvel veio para um Pagnard Levasseur, aí está, a quarto conde de Avilés, exatamente. E então o carro veio, chegou aqui à nossa alfândega de Lisboa, foi um espanto, porque nunca se tinha visto uma coisa daquelas. E então no registro aduaneiro puseram a taxa máxima, com várias taxas possíveis. Claro, o que é que a burocracia se lembrou de fazer? Pôs a taxa máxima. Depois era uma oficina ali perto do rio, e tiveram que pagar bastante, segundo parece, a um moço para dar a manivela para o motor arrebentar, digamos assim, porque ninguém queria manipular aquela coisa do demo, não é? E então, à estonteante velocidade de 15 km por hora, o conde de Avilés lá foi para a sua terra. Repara, tu disseste, não havia operações stop, não havia estradas, não havia carta de condução, e outra coisa que não havia era travão às 4 rodas. Foi por isso, numa descida, atropelaram o dito cujo em Palmela. E aqui tens a história resumidíssima do primeiro automóvel e da primeira vítima. Isto têm que ir ver, que isto não é... Eu sou fácil, mas não tanto. Olha, já agora deixa-me dizer que a Alexandra, ouvinte da Prova Oral, enviou-nos uma mensagem e de vídeo. Muito bonito este, Alexandra. Muito bem, Alexandra. Aproveitei estes dias de isolamento social, já vai quase um mês, para pintar de forma amadora, não tenho nenhum curso, e lembrei-me de que muita gente o está a fazer, e que por isso fazia sentido criar um Instagram onde reunisse as obras, tanto de amadores como outros que não são assim tão amadores, juntá-los. Quem sabe depois desta quarentena, deste isolamento social, possamos fazer uma exposição. Eu estou neste momento a fazer as minhas coisas. E pronto, chama-se arte.viral, está no Instagram, partilho as obras, ou o que for, de quem tagar arte.viral ou de quem usar o hashtag arteviral. Beijinho. Alexandra já está a responder ao repto que fizemos nas verdade, redes sociais de partilhar os seus próprios projetos. Sim, é verdade. Já agora deixem-me só dizer que na terça-feira vai basicamente realizar-se uma emissão muito especial aqui na Prova Oral, que tem a ver com a quantidade de coisas que surgiram com a quarentena. Aliás, o Sérgio Luís de Carvalho é um pouco exemplo disso, que com a quarentena desenvolveu este canal de YouTube. Eu não sei se esteve ou não ligado com isso, mas à partida pode ter aqui alguma relação. Teve ou não, Sérgio? Teve, se bem que, quer dizer, quem desenvolveu este canal, vamos dar o seu ao seu dono, foi a editora Almedina. A editora Almedina me convidou para pôr estes conteúdos no ar, dos quais, repito, já estão 4 e veremos se continuamos, espero que sim, eles dirão. Portanto, a iniciativa foi da Almedina, não é? Mas o que me agradou é que estes conteúdos, que também de algum modo é assim, já fervilhavam um bocadinho na minha mente já há uns meses, portanto, juntou-se, como dizem os velhotes, a fome com a vontade de comer. O que me agradou no projeto da Almedina foi a componente social, porque se as pessoas forem ao Observatório Almedina, têm lá vários conteúdos extremamente úteis para este período. Não só estes vídeos que visam basicamente entre entreter e instruir, vamos lá, desculpem a vaidade, mas tem lá também muitos conteúdos interessantes em termos de leis, porque a Almedina é uma das editoras, é a editora mais especializada em livros de direito,
tem lá conteúdos que podem ser muito úteis para todos neste momento. Muito bem, já agora não esqueçam então, terça-feira, se tem uma ideia que desenvolveram, entretanto, com a quarentena, tem aqui uma oportunidade, pode ser um negócio, pode ser um movimento, uma petição, enfim, aproveitem, na terça-feira vai ser um programa onde vamos revelar tudo aquilo que aconteceu basicamente na nossa sociedade nestas últimas semanas e pronto, é isto. O país está fechado em casa, mas nunca a nossa mente esteve tão aberta. Por causa do vírus, ando aqui com as luvas, mas é só quando pegar. A Prova Oral está também de portas e janelas abertas e revela as iniciativas, os movimentos, as petições, os novos negócios de uma nova vida. Ai, ai, ai! Usem o nosso WhatsApp também para o fazerem, 960386272, e façam-se ouvir na rádio, no Facebook e no Instagram. Nunca tive uma constipação, nem uma dor de cabeça, nada. Esta terça-feira, 9, as melhores resoluções da quarentena na Prova Oral. As crianças só respiram de poder. Ok? Eu vi aquela senhora em direto a dizer que nunca tinha tido uma constipação nem uma dor de cabeça na vida, não é? Já viram? O Sérgio, como historiador e como entendido nestas coisas, porquê é que acha que grande parte do grupo de risco, que provavelmente o Sérgio poderá também enquadrar-se nele, às vezes tem este comportamento tão pouco inteligente? Eu suponho que a partir de determinada idade é muito difícil para as pessoas quebrar rotinas. Eu creio que tem a ver com isso. Há determinados comportamentos que são padrão e não são só nossos. A busca desesperada do papel higiênico é um comportamento padrão que já deu origem a algumas teses sociológicas, mas depois pessoas a partir de determinada idade, a partir de determinado nível etário, têm uma grande dificuldade em quebrar rotinas. Por exemplo, como é difícil, quão difícil é convencer pessoas, sobretudo dos 70 e tantos para cima, a andarem sempre com o telemóvel no bolso. Muitas vezes usam o telemóvel como se fosse um telefone fixo. Vão sair, vão só ali à rua e o telemóvel ficou em casa. E nós dizemos, então isso que é isso na rua? Logo se via o catano, não é? Pronto. Isso é um exemplo, mas é difícil às pessoas quebrar rotinas, mudar hábitos, alterarem o chip. Eu vejo por mim, quer dizer, há muita coisa, por exemplo, nas redes sociais, que francamente tenho pouca paciência para aquilo. Quer dizer, mas isso faz bem, Sérgio. Sim, seguramente. Agora, quando for famoso a nível de YouTube, também vai ver como é que vai ligar aos comentários todos. Mas isso não, isso seguramente não li. Não. Olha, já agora deixem-me só dizer que o Sérgio Luís de Carvalho, o nosso convidado, tem variedíssimos livros, 13 romances, mas a grande maioria dos seus livros são sobretudo sobre a história. Destaco aqui alguns. Um dos últimos, de 2019, O Rinoceronte do Rei. Isto tem a ver com uma prenda. Isso é romance. Sim, é romance. Sim, foi o primeiro rinoceronte a chegar à Europa, foi em 1515 e era português. E deu origem, as pessoas não sabem isto é extraordinário, Esse rinoceronte do rei Dom Manuel I deu origem à primeira imagem global da Europa. A primeira imagem global da Europa foi esse rinoceronte. Uma imagem global é uma imagem que toda a gente conhece. Sim, é verdade. Já agora, há outros livros, há aqui um que é o Dicionário dos Insultos. Sim. Que insultos é que nos pode ensinar, Sérgio? O Filho da Mãe, por exemplo, que é um dos episódios. O Filho da Mãe, olha, mas a Joana tem razão. Eu comecei a recolher insultos, não confundir com as geneiras, alguns são palavrões, mas a grande maioria não é. Um estafermo, um tipo que é Vera, aquele fulano é Roscoff, pronto, isso são insultos, não é? São insultos e nem todos são palavrões. Agora, o insulto que mais me azucrinou o juízo, que mais me intrigou, foi o filho da mãe. Porque é que filho da mãe é insulto? Eu sei que é um insulto levezinho e às vezes até é galhofeiro. O meu filho não para quieto, é um filho da mãe, aquele rapaz. Porque é que filho da mãe é insulto quando todos somos filhos da mãe? Esse é o terceiro episódio da história. Eu já sei, porque eu vi, mas não vou dizer, não vou estragar aqui o teasing.
Não, mas, Joana, certamente achaste curioso quem foi o primeiro filho da mãe. É verdade, é verdade. Agora estamos aqui a deixar o primeiro filho da mãe. Não digo. Vão ver. Podemos dizer que era da realeza? Então não podemos dizer. Não, eu até digo duas coisas. Podemos dizer que era da realeza e podemos dizer que tinha um alto cargo da igreja. Pronto. E mais não digo. Também pessoas da igreja. Dizem. Sérgio, já que recolheu tanto. Foi o primeiro filho da mãe. Diz, Joana. Qual é que é o seu insulto preferido? O meu insulto preferido. Eu gosto muito. Não, por amor de Deus. Aquele que eu acho que tem uma das histórias mais divertidas, há dois que eu gosto muito, que é o assassino, e dizer que uma pessoa é um assassino e tal, e o estafermo. Acho que tem histórias absolutamente curiosas. Qual é que é o teu preferido, Alvin? É estafermo, adoro. O meu é cretino. Gostas de cretino? A cretina é tão snob. Eu acho que também lá está. Dizerem, olha, em vez de dizerem estafeta, deviam dizer, olha, vou chamar um estafermo. Vou levar as coisas. Sim. Olha, como agora um estafermo com uma... Não era melhor? Adoro. Estafermos da... Não, mas tu sabes, no dicionário de insultos, o que é engraçado não é eu explicar o que é que os insultos querem dizer. Isso é óbvio, as pessoas sabem. É contar a história que deu origem àquele insulto. Isso é que é giro. Contar a história do filho da mãe, como é que apareceu o filho da mãe, como é que apareceu o insulto de estafermo, como é que apareceu o insulto de assassino, de cretino, de imbecil, de cabotino. Tudo isso tem histórias por trás. Como é que se consegue... Aliás, isto pode ser mas como é que se consegue... Desculpa, Alvin. Força. Não, diz. Como é que se consegue, como é que tem a certeza que foi esse o início, que foi a primeira vez que isso foi utilizado? Em alguns casos é discutível, Eu posso, um exemplo de um insulto, atenção, eu quando falo em insultos, eu estou a falar em insultos e expressões depreciativas. Um exemplo de um insulto ou de uma expressão depreciativa sobre a qual há várias histórias. Por exemplo, gato por lebre. O que é gato por lebre? É uma coisa que se pagou caro e que é de má qualidade. Pronto. Há várias origens. Algumas são origens que dizem que apareceu em Portugal, outras têm origem em Espanha. Crê-se que, de facto, são origens espanholas. Ok, a pergunta da Joana é como é que se chegou a isto? Olha, imagina um grande mar de palavras e andar no meio desse mar de palavras com a fazer pesca à linha. Eu li inúmeras coisas, sobretudo livros do século XVIII, século XIX, século XVII, glossários, livros lexicais, gramáticas, que explicam frequentemente como é que isso aparece. E às vezes encontramos as coisas mais curiosas em livros insuspeitos. Uma grande fonte, por exemplo, Rafael Bordal Pinheiro. Os seus livros. Pois, claro. Que é um gênio, não é? Enquanto não fazia... Nós descobrimos essas coisas. E aí eu posso explicar, por exemplo, para passarmos adiante, que o estafermo é um termo que tem origem nos torneios de cavalaria medievais. E que a expressão assassino nasceu associada aos fumadores de haxixe na Palestina no tempo das Cruzadas. É verdade. É verdade. É verdade. Olha, curiosamente, as pessoas estão a achar bastante graça esta história dos insultos, mas desenvolve. O assassino ou o estafermo? Há muitos, não é? O que quiseres. Não, o assassino. Pronto, o assassino. Ok. Então vamos ao tempo das Cruzadas, já que há pouco eu falei nas Cruzadas e no Rei Balduíno I, no filme O Reino dos Céus. Bom filme, vejam agora que estão em casa. Ora bem, no tempo das Cruzadas, e nós estamos a falar século XI, XII, XIII, os cristãos iniciaram e levaram a cabo grandes expedições militares para conquistar a Palestina e Jerusalém aos muçulmanos. Agora ponham-se ao lado dos muçulmanos, que estão tranquilamente em sua casa e levam com aqueles cavaleiros todos em cima que os matam à tripa-forra. Bom, claro que os muçulmanos reagiram, houve guerras, aliás, em última análise as cruzadas foram vencidas, mas uma das coisas que aconteceu na Palestina foi formarem-se guerrilhas muçulmanas contra os cristãos. Uma dessas guerrilhas era muito conhecida e era liderada por um senhor chamado o Velho da Montanha, e que era um líder religioso muçulmano.
e para, digamos assim, para motivar, ou se quisermos, para dar moral aos seus guerrilheiros, ele dava-lhes umas substâncias, enfim, que os poriam mais descontraídos. Que era uma coisa chamada haxixe. Só vamos só fazer barulhos destes. Bastante, sim. E entre os franceses, os guerrilheiros do Velho da Montanha eram conhecidos pelos Achachans. Achachans, assim, à saloia. Os Achachans eram os fumadores de haxixe. O termo veio para a Europa designando aqueles guerreiros como os Achachans, que eram os que matavam os cristãos. E popularizou-se então o termo de corrupção em corrupção da Achachan para assassin, assassino. Porque o termo, e ainda hoje isso acontece... Prende-se muito na rádio, sim. E ainda hoje isso acontece, nos livros de direito, o termo assassino não existe. Há o termo homicida, que vem do latim. O termo legal é homicida. Popularmente nós dizemos o assassino. Que engraçado. Isto verdade. por causa das drogas. Por causa das drogas. As drogas só trazem coisas boas. O assassino e o fumador da X. O assassino e o fumador da X têm a mesma origem. O Vera, por exemplo, este também é curioso, ocorreu-me agora. Isso agora é mais para as tias. As tias é que dizem, isso é Vera, isso é horrível. É Já ninguém diz Vera. Quem é que diz Vera? Olha, a história tem... Eu, por exemplo, que sou um rapaz clássico... Dizes Vera? Não. Vera, se a filha for Vera e morar no Porto. Brincadeira. Não, o meu filho mora na Meixoeira, pá. E então, o Vera era o nome de um suposto conde que no princípio do século XX abriu lojas de joias no Porto e em Lisboa. Eram as lojas do Conde Vera. Mais tarde descobriu-se que as lojas que ele vendia eram fancaria, eram falsas. E a partir daí popularizou-se o termo Vera. Estás a ver? É verdade. Uma história semelhante é talvez a do relógio, não é? O Roscoff. Ainda existe, mas o relógio Roscoff ainda existe. Se fizerem uma buscazinha na net, ainda existe a marca Roscoff. Roscoff também designa uma coisa reles, não é? Errado. Na realidade... Eram muito caros os relógios. Mas não exatamente. Os relógios eram muito caros, mas o Roscoff, que é Roscoff, era a primeira marca, creio que suíça, que era uma marca popular. Era uma marca para as classes médias poderem usar. E como depreciava-se dizendo, aquilo é Roscoff, que é como quem diz, é para o povo, não é? Mas olha que não são assim tão baratos como isso. Daí de serem as tias zorras que dizem Vera, porque isso é Vera, isso é para o pobre. Rico, o mais possível. Ai, querido. Agora, eu acho que tens um palantinado. Tenho o quê? Mas tens palantinado para ser tia, Joana. Eu sou burguesa, sim. Okay. Sim, é verdade. Eu julgo, Fernando, eu julgo que estava aí alguém a pedir estafermo, por favor. Sim, é uma... Acho que é preciso uma estafeta. Num minuto explico. Okay. Nos torneios de cavalaria medieval, os cavaleiros montavam a cavalo com o seu... Ora, aí está. Então, esta é para a Maria Rita. Os cavaleiros montavam a cavalo com as suas armaduras, os seus elmos e a sua lança em riste. Normalmente galopavam um contra o outro e o que caísse perdia. Mas havia uma outra modalidade, que era o cavaleiro investia com a sua lança em riste contra um espantalho de braços abertos. Esse espantalho, num dos braços, tinha um escudo. No outro braço tinha uma corrente de ferro. E o cavaleiro devia ir a galope e bater com a lança no escudo. Agora, qual era o problema? O problema era que esse bonequinho, esse espantalho, rodava sobre si mesmo. Não estava fixo. E ao rodar, quando o cavaleiro batia no escudo, o que é que sucedia? O boneco rodava, ora aí está. E a corrente podia bater na cabeça do cavaleiro se ele não se safasse, se ele não fugisse a galope suficientemente depressa. Portanto, ele tinha quem bater e fugir depressa. Agora, em Itália, como é que se chamava a esse espantalho? Está fermo, isto é, está quieto. Deu em português o nosso estafermo. Estamos a 10 minutos do final deste programa, já o perceberam, temos um historiador, um professor, um romancista, enfim, quantas coisas é que fazes mais? Um borracho. Borracho, disse Joana Gama, Sérgio Luís Carvalho. Eu com isto sem palavras, já não faço mais nada hoje. Vou aulas. É a quarentena, Sérgio, perdoa-me. Agora é essa. Então, nunca a voz lhe doa.
Muito obrigada. Ou seja, estamos a 3 minutos do final desta emissão de rádio. Já agora, quem é que foi? Também tens um livro sobre isso. Isto é, a pergunta é mais, de que livros de histórias é que tu não terás já falado, não é? Tens um livro que fala sobre traidores e traições na história de Portugal. Quem é que foi o maior traidor de Afonso Portugal? Henriques. Olha, é assim, eu vou-te dizer uma coisa para começar, rápido preâmbulo. Traidor, olha, aí está um estafermo. Traição é uma questão de datas. De que lado é que tu estás? Estás do lado dos vencedores, és um herói. Estás do lado dos vencidos, és um traidor. O próprio Dom Afonso Henriques, formalmente, que ninguém se ofenda com isto, foi um traidor. Porquê? Porque traiçoou o laço de fidelidade e de vassalagem que tinha para com o rei do Leão. Portugal nasceu de uma traição. E ainda bem que ele foi traidor. Agora é assim, sobre os traidores, eu gostei muito de fazer esse livro porque nós temos sempre essa questão. Se a coisa fosse ao contrário, quem era o maior traidor? Mas eu vou dar uma pista, que talvez não tenha tempo para desenvolver. Um português chamado Calabar era o seu nome, que deu origem, agora mais um teaser, que deu origem a uma ópera brasileira de um compositor chamado Chico Buarque de Holanda, que fez nessa ópera algumas canções magníficas, uma delas chamada Fado Tropical. Conhecem? Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no 1º de Abril. O Fado Tropical, uma das mais belas canções de Chico Buarque, é dessa ópera chamada Calabar, ao elogio da traição, e na ópera é cantada pelo português que matou esse traidor chamado Calabar. Olha, antes de terminarmos o programa, temos aqui uma mensagem do Luís Maricoto, que começa a ser uma presença assídua neste programa. E vem. Foi bom. Eu gostei. Acho que foi uma ótima intervenção. Eu acho que houve ali uma certa bipolaridade. Concordei em parte com a... Foi um bocadinho agressivo, mas também... Mas agressivo, não é? Sim, é uma tendência. Não, o Sérgio está a concordar. O Sérgio diz sim, de facto, esta mensagem. E os ouvintes, sim, nós também gostamos. Esta mensagem foi estamos a imaginar. Boa, uma mensagem bastante boa. Antes, está, agora sim. Aí vem Luís. Queria aproveitar a oportunidade de fazer esta pergunta atendendo ao vosso convidado, que diz respeito a uma questão que me parece bastante enevoada na história de Portugal, que tem a ver com a descoberta do Brasil em 1500, porque em 1494 nós assinamos o Tratado de Tordesilhas com a coroa espanhola, onde fizemos fincapé para ganhar um bocado mais de terreno de determinação da linha de Tordesilhas e, aparentemente, com isso ganharmos apenas um bocado mais de Oceano Atlântico. No entanto, 6 anos depois descobrimos o Brasil e a minha pergunta prende-se com este facto. Será que a coroa portuguesa já tinha noção de que existia o território Brasil antes da sua descoberta oficial por Pedro Álvares Cabral? Muito obrigado. Obrigado, Luís. Pensa-se que provavelmente sim. Não há certezas. Temos de ser rápidos. Não há certezas, provavelmente sim, e isso é um dos testemunhos que apontam para aí, mas também o facto de se saber que provavelmente já teria havido algumas pessoas que teriam aportado à costa brasileira antes de 1500 e antes de Cabral. A resposta é a seguinte, então, curta e grossa, certezas não há, provavelmente sim. Ok. É isto. Para mim é suficiente. Curta e grossa, de Sérgio Luís Carvalho, que esteve aqui a falar connosco. Ele quer ser youtuber e vai ser depois deste programa, já é. Podem acompanhá-lo na História das Pequenas Coisas. Podem também já agora ver o site almedina.net, verem o observatório da Almedina, não só as coisas do Sérgio, mas todas as semanas. A que dia é, Sérgio? Até agora tem imposto às quartas-feiras. Os 4 episódios já lá estão. Veremos agora o que é que vai suceder a seguir. Às quartas-feiras contem com um novo episódio. Já agora saibam que vamos ter mais 10 minutos com o Sérgio, só para as redes sociais. Acompanhem-nos, até porque temos outras mensagens de ouvintes que querem deixar uma pergunta ou um comentário para o Sérgio Luís de Carvalho. Já a seguir temos Bons Rapazes com Miguel Quintão e Álvaro Costa na Antena 3. Bom fim de semana, boa Páscoa. Segunda-feira estamos juntos. Sigam-nos nas redes sociais agora. Qual é o nome?
número do WhatsApp, 96038 6272 96038 6272. Ora, já cá estamos de novo, desta vez só para as redes sociais. Espero que não nos abandonem, pelo menos durante os próximos 10 minutos, porque o nosso convidado assim vai se sentir sozinho e desmotivado e possivelmente também vai, sei lá, ausentar-se, não sei. Sérgio, na vossa companhia é impossível, na vossa companhia é impossível. Não farás isso. Olha, estamos a viver a Páscoa, não é? Um episódio que diz muito a quem segue a religião e quem acredita. Basicamente, queres dizer o que é que aconteceu na Páscoa, neste período que estamos a atravessar? Na Páscoa o que aconteceu foi, de acordo com a religião cristã, a morte e a ressurreição de Cristo. Isso basicamente resume aquilo que é a Páscoa. Eu não pretendo aqui dar nenhuma aula de religião ou de teologia, eu tenho de confessar que eu próprio não sou crente, mas de um ponto de vista histórico, obviamente, e até literário, se quisermos, e artístico também, porque muita da melhor arte tem uma temática, obviamente, religiosa cristã, é uma data particularmente importante. É a principal data do cristianismo, suponho que não digo nenhuma alarvidade se referir que será mais importante que o Natal, não é? Até porque o Natal é uma data, entre aspas, fictícia, porque desconhece completamente quando é que Jesus de Nazaré nasceu. O que houve foi um aproveitamento que a primitiva Igreja Cristã fez de datas importantes e de festividades importantes que já vêm dos romanos e que são pagãs e aproveitam-nas, cobrindo-nas com uma roupagem religiosa cristã, e o Natal é esse. Sim, era o solstício de inverno e, portanto, foi isso que a Igreja fez. Há bocadinho falava... Diz. Sim, diz. Diz, Sérgio. Não, por favor. Não, estou a pagar. Então falo eu, pronto. Não, pago eu. Vamos cortar. Vamos dividir. As senhoras primeiro. Eu ainda sou desse tempo. Não tenho nada para dizer. Estava só a meter-me ao barulho, que é aquilo que eu faço. Mas o que não disse isso muito bem. Não, aquilo que eu ia dizer é que há muitos insultos e muitas expressões idiomáticas portuguesas que não necessariamente insultos, que vêm da religião e que vêm da Igreja, e alguns que são particularmente, como é que eu vou dizer isto, um bocadinho tenebrosos, sabias? Como assim? Receber tratos de polé, não dar o braço a torcer, andar com a careca à mostra, jurar a pé juntos. Espera aí, isso de não dar o braço a torcer tem a ver com... Torturas da Inquisição. Com torturas da Inquisição. Olha, nunca tinha chegado aí. Não sei se vocês conhecem... Não dar o braço a torcer, que era torciam o braço e bem torcido, possivelmente, não? Eu a Inquisição... bem o braço. Não sei se... Isso, Joana, eu posso dizer, Joana, que isso é excelente para praticar tiro para praticar tiro com arco. Foi um desporto ao qual eu dediquei vários anos. Não sei se sabias. Eu sabia disso, Sérgio, isto é verdade. Havia duas formas de tortura na Inquisição portuguesa. Só havia essas duas formas. As mais populares, portanto. Não, as duas únicas que eram legalmente estabelecidas pelos regulamentos da Inquisição e que podiam ser usadas. Só duas. Uma era muito conhecida, era aquela, imagina uma mesa, deita-se a pessoa de braços e pernas esticados e depois, através de duas roldanas, vai-se esticando cada vez mais os braços e os pés, até a pessoa ficar com os bracinhos torcidos e os ombros desconjuntados. É o que é o Pilates hoje em dia, só que sem mesa. Chamava-se isso o potro. E não havia grande controle, sabes? O segundo era o polé. O polé era o seguinte, vamos cá ver se eu consigo imaginar, ou se consigo pôr-vos a imaginar isso. Imaginem uma pessoa que está de pé com as mãos atadas atrás das costas. No teto há uma roldana, por essa roldana passa uma corda e essa corda vai estar presa às mãos atadas da pessoa, que estão atrás das costas. E a pessoa é levantada do chão, é suspensa no ar pelos pulsos, mas os pulsos, recordo, estão atrás das costas.
Portanto, já estão a ver todo o incómodo daí vem, não é estarem suspensas com as mãozinhas do lado. Não vamos por aí, João. Sim, mas está a dizer assim, não é? Exatamente. Okay. Muito bem, Joana. Mas não acabou. Isso era o pulé. Mas depois a pessoa era levantada e para a coisa ser pior, atavam-lhe pesos aos pés. Isso já não. É mais peso. E depois não era agradável. E a corda era largada e a pessoa, pela ação de gravidade, caía em direção ao chão, mas não se estatelava no chão, porque a alguns centímetros do chão voltavam a segurar a corda. Então era o peso e o impacto. E de quanto mais alto a pessoa subisse e mais rapidamente descesse, enfim. Olha, tenha atenção que pode ser igual com a sua carreira de youtuber. Se tiver uma ascensão muito rápida também, cai rápido. Eu já não faço nada rápido com esta idade. Ora está, vai ser seguramente uma frase que vamos destacar neste programa. Deixem-me ouvir agora uma mensagem que nós recebemos da Mariana. Olá, meu nome é Mariana, espero que estejam todos bem. Eu adoro história e tenho acompanhado os trabalhos do Sérgio, e gostava de saber quando é que sai o próximo episódio. Obrigada. Tão querida. Além dos 4 que já saíram, neste momento eu apenas estou dependente de um estalar de dedos da editora Almedina, e assim que a editora Almedina me estalar os dedos, imediatamente... Estalar os dedos, não aquela prática que se fazia também na Inquisição, não é? Estalar ou esfregar? Estamos a falar de estalar ou esfregar? Não, estalar. Assim que eles... Pode não ser estalar os dedos, assim que assobiarem, assim, basicamente assim que mandarem uma mensagem. E não é que ele destacou mesmo a frase? Este Alvin é um maroto, não é? Não. É esse rapaz. Por trás, isso na realidade é uma simulação do potro, mas em pé. Não é exatamente... É um bocado fantasiado. Não, mas, Joana, aqui entre nós ninguém nos ouve. Eu acho que por trás daquele ar arisco, bate um coração de manteiga. Eu acho que o Fernando, basicamente, pode ter definido assim. Dom Fernando, o Formoso, não é? Dom Fernando I, que é aquilo que... Exatamente, o Formoso, filho do Cru. Lá está. Sim. Do Cru, atenção que tem um R. Mas não tem nada a ver com o Cru. E, portanto, para acabar de responder à Mariana, já tenho aqui mais 4 pequenas historinhas alinhavadas e numa manhã componho o ramalhete e envio. Trocando de camisas, já sabemos. Claro que sim, que sim. Onde irei falar, se for o caso e se avançarmos, sobre a origem lisboeta do James Bond. Vou explicar, e isto vai ser uma surpresa, o que foi o hino da carta. O hino da carta era uma coisa que no tempo dos nossos bisavós e trisavós, quando tocava era obrigatório pôr-nos de pé. Isso aí não havia volta a dar. Hino da carta. Como assim? Foi o primeiro hino nacional. Ou tu pensas que a portuguesa foi o primeiro hino nacional português? Não foi. Antes desse houve outro. O hino da carta. Existe algum registro? Alguém sabe cantar o hino da carta? Claro. Sim, da carta. É ir à net. Não. A letra é terrível, mas a música também não era grande. A letra é terrível? A letra era berzinha. Eu acho que estava ao Apolo. Espera aí, será? Espera aí. Aí tens. É isto? Deixa eu ouvir.
Fazia. Tens aí um certo, ele não está na sua versão completa. É ótimo. Sabes quem foi o autor do Mas não tinha letra. Não tinha letra. A letra e a música foi composta pelo nosso rei Dom Pedro IV. Dom Pedro I do Brasil. Foi ele que eu gostava de ouvir, era com letra. Também tens, se puseres letra, também vai aparecer com a letra, ou pelo menos legendado. O Sérgio devia aparecer nos seus vídeos com esta introdução e ter um grafismo em que sai do meio da estante com a bandeira nacional atrás. E com coisas a explodir. Sempre, sim. coisas a explodir. Smarties e telefones e namoradas fora de casa. Olha, Sérgio, foi incrível. Obrigado por ter vindo mais uma vez ao programa. Foi um prazer. O Hino da Carta é um episódio que vai sair muito em breve, sempre à quarta-feira, História das Pequenas Coisas, em almedina.net. Sigam o Sérgio Luís de Carvalho e percebam porque é que ele vai ser o próximo grande youtuber em Portugal. Não tenho a menor dúvida disto. Quero agradecer mais uma vez a tua presença, também à Joana Gama. Obrigado. E pronto, vamos festejar a Páscoa, não é? Que é o que se deve fazer. Bora! Tenho a malta toda cá em casa! Vai ser incrível! Olha, obrigado eu e grande abraço aos dois, vocês são uns queridos. É verdade, é com esta verdade insufismável de Sérgio Luís de Carvalho que nos despedimos e desejamos a todos uma boa Páscoa e um bom fim de semana. Estamos de volta na segunda-feira com Dino de Santiago, é o nosso convidado. Se quiserem ver-me, se não tiverem fartos, saibam que hoje vou estar nas redes sociais justamente numa emissão onde vou ter o Tiago Nacarato, também o Miguel Araújo e o Francisco Jorge, que é o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, a propósito de uma iniciativa que penso que tem bastante mérito. Não percam, chama-se Sozinho, mas bem acompanhado. Procurem-me. Aliás, chama-se Só, mas bem acompanhado. Mas bem acompanhado. Só, mas bem acompanhado. Até segunda. Beijinhos. Prova oral vai combater. Não há ninguém nas ruas da cidade. Está toda a gente em casa a ouvir a prova oral, que agora tem um WhatsApp com vídeo. Esta quarentena tem uma grande cena. Não há pandemia que dê cabo da alegria. O nosso escape é o WhatsApp. Sim.